Olá, meus queridos, tudo bem? O quadro Dica Esperta de hoje um pouco mais longo do que o normal, mas já tirando uma dúvida que sempre me aparece aqui no consultório. Com muito frequente eu atender atletas, corredores, praticantes, tanto de forma amadora, como de forma já mais profissional na questão da corrida. Então eu atendo gente que corre 3 km, 5 km, até uma maratona realmente completa, ou triatletas mesmo. E uma das dúvidas mais comuns que ocorrem entre essas pessoas é de que qual é o calçado mais adequado que a gente deve escolher no ato lá, como é que a gente deve escolher, quais os critérios utilizados para saber qual o melhor calçado. E eu vou responder essa pergunta já não falando em si apenas do calçado, porque o nosso pé ele tem variações, tanto do pé direito como do pé esquerdo. Não necessariamente porque eu apresento uma característica no meu pé esquerdo, eu vou ter que apresentar no meu pé direito. Então a gente já parte desse princípio. Então o principal ponto não é olhar o calçado, e sim o tipo do pé, o tipo da pisada que a gente apresenta. E aí como é que a gente vai saber como é que está a nossa pisada? Uma forma bem científica, bem demonstrativa, bem quantitativa de como está a nossa pisada seria nessa imagem que você pode ver aqui atrás, que é uma imagem realizada através do exame de baropodometria, que consiste justamente em entender o que é que está acontecendo com o pé, tanto na forma estática como na forma dinâmica. Então, o que é que o exame de baropodometria ele vai fazer? Ele vai quantificar, vai avaliar ali a carga específica dentro daquele centímetro quadrado em relação ao seu peso, à sua pisada, como ela está sendo distribuída no seu pé, de acordo com a área desse pé. Tá? Então, é um exame muito bem realizado, que consegue nos dar realmente uma noção do que está acontecendo, e a partir daí a gente consegue, junto com uma série de outros testes, análises, o que a gente vai percebendo, conversando com o paciente, a gente consegue traçar tanto um plano de tratamento adequado, se for necessário, como indicar qual seria o melhor tipo de calçado através de uma palmilha também ou não. Então vamos lá. Se o paciente ele apresenta um problema nessa pisada, é interessante eu passar um tênis ou eu passar uma palmilha? Obviamente, eu tenho que passar a palmilha que vai ser mais adequada para a correção daquela pisada e, consequentemente, com isso aí vai corrigir joelho, tornozelo, quadril e coluna, tá? Então, a gente não olha somente o pé do paciente. Quando a gente vê isso, o paciente está relatando um problema de tornozelo, um problema de joelho, quadril ou coluna. Muitas vezes esse problema ele vai estar relacionado justamente com a questão da pisada do paciente, tá? Como também o contrário pode acontecer, um problema de coluna pode estar gerando um desvio da pisada e aí simplesmente colocar o tênis ou colocar a palmilha não irá resolver aquele problema da coluna, porque o problema está em cima, então seria uma lesão descendente, mas nós temos também a lesão ascendente, tá? Então vamos lá. E nós identificamos aí que o paciente ele apresenta um problema aí na sua pisada de ordem ascendente. Realmente a lesão que ele está apresentando, os desconfortos estão ocorrendo devido a uma pisada errada, a um formato errado do posicionamento do pé, a uma forma como ele está encaixando o pé no chão de forma errada, ou até mesmo uma debilidade muscular que ocorre. Então, o mais indicado seria aplicar a palmilha e a partir daí o tênis. E agora, qual tênis que eu devo escolher? O tênis ele tem diversos critérios que a gente deve analisar, seja o critério de qual tipo de atividade que está sendo mais utilizada, se é uma corrida mais longa, uma corrida mais curta, o tipo de terreno que está sendo utilizado e o conforto do paciente com aquele tênis, além do peso também do mesmo. Então, assim, não existe uma regra para o tênis. Eu, particularmente, eu gosto de tênis que apresentam espuma e bolhas de ar. Ao mesmo tempo, são tênis que costumam ser um pouco mais pesados, então assim, para uma corrida de longa distância, que não é muito a minha prática, de corridas de 21, 42, eu não costumo praticar tão longo assim, então são tênis que se adaptam bem a mim, porque eu também sou mais pesado. Agora também eu utilizo tênis que são de espuma, que tem uma impulsão dentro dessa espuma, tem uma tecnologia que gera uma impulsão um pouco maior e que são bastante flexíveis e leves, tá? Também é outro tipo de calçado, outro tipo de tênis que eu costumo utilizar e que eu considero bastante confortável, ok? Então você tem que analisar essa questão do material do tênis, do peso do tênis, do tipo de uso que você vai estar fazendo e também se você tem lesão ou não. Aí nós entramos no critério de, eu tenho uma pisada pronada, eu tenho uma pisada supinada. Primeiro ponto, como é que você sabe que a sua pisada é assim? O nosso pé, ele é dividido em 3 partes que eu vou estar demonstrando agora aqui. Vou pegar emprestado aqui a perna do Chico e vou estar demonstrando para vocês agora.
E olha só, o nosso pé ele é dividido em 3 porções: retropé, médio pé e antepé, certo? Cada região dessa vai ter seu movimento próprio, logicamente é vinculado, o pé todo ele está interligado, mas nós podemos ter lesões aqui em regiões específicas de cada uma dessas 3 áreas. Então, se eu tenho uma queda do arco plantar que está encontrada aqui no médio pé, no pé esquerdo, por exemplo, não necessariamente eu vou ter uma queda de arco plantar do pé direito. E aí eu vou comprar um tênis que vai corrigir essa pisada? O pé que está ali pronado? Não. O que é que acontece? O pé que está pronado vai corrigir com o tênis e o outro pé que é neutro. O que é que vai acontecer? Vai lesionar. Então é muito mais interessante nós estarmos utilizando aí a palmilha corretiva, fazendo um trabalho de fortalecimento na musculatura relacionada com esse arco plantar, que aí nós vamos conseguir ter um resultado muito mais permanente, um resultado mais fiel e aí sem correr o risco de se lesionar aí com a compra de um tênis errado. Tá? Então, o que é que acontece muitas vezes? Nós temos uma queda de arco plantar que muitas vezes é associada também com o valgismo aqui do calcâneo, mas são estruturas separadas que não necessariamente a gente vai apresentar isso. A gente pode encontrar até uma torção. E aí, como é que a gente vai trabalhar apenas com um tênis que é feito de forma globalizada, de forma generalizada para todo mundo? Não vai conseguir, por isso a importância da palmilha. Além disso, existem técnicas específicas dentro da osteopatia que nós vamos conseguir fazer um desbloqueio articular aqui em cima, trabalhar a musculatura que está relacionada. Porque quando nós temos uma lesão aqui no pé, toda a musculatura aqui que está relacionada com o pé e tornozelo também ela vai estar comprometida. E aí entra muitas vezes aquelas famosas inflamações, as tais da canelite. Quem já ouviu falar de canelite? Tá? A canelite ela é mais relacionada ao músculo tibial anterior, que é a síndrome do estresse tibial, sendo que nós temos diversos músculos na região ali da tíbia e da fíbula, que também estão relacionados ao tornozelo. Então, nós podemos apresentar inflamações em diversos desses músculos, inclusive também de músculos do pé, que aí pode gerar a tal da fascite plantar, no caso. Certo? Então é muito importante você buscar o seu fisioterapeuta que trabalhe com podoposturologia, que é a palmilha proprioceptiva, que trabalhe realizando o exame de baropodometria, que vai ser um exame que vai te dar um respaldo, vai te mostrar realmente o que é que está acontecendo, e se de quebra você conseguir procurar o seu osteopata também, seu fisioterapeuta osteopata, ele vai conseguir te ajudar bastante a evitar essas lesões. Espero ter ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha. Tem alguma dúvida, faz a sua pergunta aqui nos comentários, indica para os colegas, pergunta no Facebook, no Instagram, manda mensagem para os números de contato, agenda a sua consulta. Estou aqui à disposição para o que vocês tiverem de dúvida. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.